Three, two, one. Converteu-se ao pentecostalismo em 6 de julho de 1958, na Igreja Pentecostal Maravilhas de Jesus, dirigida na época pelo pastor Leonel Silva. Na década de 60, a grande maioria das igrejas pentecostais não eram relevantes. Mas um homem, levantado por Deus no ministério da oração, provou ser possível manifestar o poder pentecostal de Deus por intermédio da oração. Seu nome: missionário Davi Martins de Miranda. Filho do agricultor Roberto Martins de Miranda e da dona de casa Anália Miranda, Davi Miranda mudou-se do Paraná para São Paulo em abril de 1957. Ainda jovem, converteu-se ao pentecostalismo em 6 de julho de 1958, na Igreja Cristã Pentecostal Maravilhas de Jesus, dirigida na época pelo pastor Leonel Silva. Até o final da década de 1960, a grande maioria das igrejas pentecostais eram radicalmente contrárias à política, ao divórcio, à televisão, cuja teoria mais polêmica era alegar que a TV era a imagem ou olho eletrônico da besta, e outras práticas. Porém, muitos destes costumes foram abolidos e práticas modernas passaram a ser aceitas. Inconformado, Davi Miranda fundou um ministério no bairro de Vila Maria, mudando-se posteriormente para a Baixada do Glicério, o nome da igreja pentecostal Deus é Amor, IPDA, a qual vemos na sigla. Segundo conta o missionário em sua autobiografia, teria sido revelado pelo próprio Deus numa madrugada de oração enquanto ele era jovem. Casou-se em 12 de junho de 1965 com Ereni Oliveira de Miranda, com quem teve 4 filhos, sendo eles pastor Davi Miranda Filho, Daniel Miranda e as cantoras Débora Miranda e Leia Miranda. Em 1979, Davi Miranda adquiriu o terreno que hoje abriga a sede mundial da IPDA. Inaugurado em 1º de janeiro de 2004 e denominado Templo da Glória de Deus, em uma área de 70 mil metros quadrados e a capacidade para 30 mil pessoas sentadas, e é o 2º maior templo de São Paulo. O missionário nos conta em sua autobiografia: a casa da fazenda era totalmente rodeada por pinheiros, que faziam um lindo contraste com a terra fértil e avermelhada do Paraná. Foi neste lugar maravilhoso, entre as árvores, plantações e animais, que eu nasci, diz o missionário. Meus pais não conheciam a Bíblia, mas por desígnios divinos deram-me o nome de Davi, sem nunca imaginar que aquele menino ao qual Dona Anália, minha mãe, havia acabado de dar à luz, estava escolhido desde o ventre para ser o que sou hoje, nas palavras do missionário. Um servo fiel do Senhor Jesus que prega a cura divina e a libertação das almas. Com a minha chegada, a família passou a ser composta por 6 pessoas. Mas ela ainda não estava completa. Mais tarde viria mais uma menina por nome de Anani, a caçula da família Miranda. Meus pais eram católicos, diz o missionário. Havia aprendido a crer em Deus de acordo com o ensino católico romano. Cumpriam sua religião com o corpo, a alma e a mente. Eram sinceros naquilo que criam. Por esse motivo, a casa de meus pais foi por longos anos a Igreja Católica e hospedagem para padres missionários, que para lá se dirigiam.
Era um lugar bastante afastado da cidade, diz o missionário, e o povo da redondeza se dirigia para lá de 3 em 3 meses. Na época em que os padres missionários vinham celebrar missas, casamentos e batizados. Eu fui criado em um lar muito católico, diz o missionário, de forma que mais tarde eu também passei a ser católico, apostólico e romano, com meus pais e toda a minha família. Nós éramos devotos de São Gonçalo do Amarante e todos os anos, nos dia 6 do mês de agosto, realizávamos uma grande e concorrida festa em homenagem ao santo da família. Esta festa era de grande importância para nós e para que pudéssemos realizá-la. Meu pai gastava vultuosa quantia em dinheiro. Fogos de artifício de toda espécie eram comprados. Também matávamos várias cabeças de gado da fazenda para alimentar gratuitamente os romeiros que para lá se dirigiam, a fim de homenagearem São Gonçalo do Amarante. Era formada no pátio da fazenda uma enorme fogueira que me fascinava, a qual dávamos o nome de caieira. Esta fogueira chegava a medir 20 metros de altura e era erigida bem alto para que pudéssemos iluminar a grande distância a longa procissão que seguia para lá durante toda a noite enquanto a fogueira caieira se mantivesse acesa. Havia gente ao seu redor comendo e bebendo. Para lá se levantar a fogueira eram gastos metros e metros de lenha. Porém meu pai não olhava o gasto, pois o santo homenageado era o que recebia maior devoção de toda a minha família, nos conta o missionário. Quando a romaria passava a ter continuidade dentro da casa, nesse cômodo, 2 violeiros ficavam de frente para o altar cantando as rezas do santo, enquanto 2 filas, uma de homens e outra de mulheres, se colocavam atrás dessa dupla e dançavam a noite toda. Havia tanta reverência neste ritual que ninguém dava as costas ao altar em nenhum momento sequer. Era um determinado momento durante a festa. Era levantado no pátio em frente à casa principal da fazenda um mastro que era feito de pinheiro esquadrejado, pintado com mais ou menos 8 tipos de tintas em cores diferentes. A bandeira do santo era hasteada na ponta deste mastro, e nesse instante milhares de fogos de artifício eram queimados. Isso causava tal barulho que chegava a ensurdecer os que estavam mais próximos. Eram tantos e tão diferentes os tipos de fogos soltos ao mesmo tempo que formavam nuvens de fumaça no ar. Todos os anos nós realizávamos esta festa e o mastro permanecia por 2 ou 3 anos no mesmo local, sem cair, pois era de uma madeira muito forte e persistente no outro ano. Mesmo que o mastro do ano anterior não houvesse apodrecido, levantava-se outro lado daquele. Por isso às vezes chegávamos a ter até 2 ou mais mastros no mesmo pátio, porque eles só podiam ser retirados dali se estivessem caído de podre ou velhos. Isso nos dá o sentido da figura do velho homem, queridos. Louvado seja Deus. Um homem sem Cristo, um homem sem Deus, é comparado a este mastro podre e velho. Mas quando o homem aceita Cristo em sua vida, que passa pela libertação pelo poder de Deus, então ele se mostra um mastro jovem e pronto para dar frutos para o reino de Deus. Isso não vai muito longe e podemos assim referir a vida do missionário como mastro de uma planta rejuvenescida e renovada na presença de Deus, pôde ser hasteada a bandeira do Evangelho em sua vida, o ministério de cura e oração, a qual produziu almas, muitas vidas para a glória de Deus.
No ano de 1971, quando o missionário orava a Deus, como sempre fizera, e agora muito mais pela madrugada, disse o missionário em sua biografia: Ele me falou, o Senhor, amplia minha casa. Então começamos as obras de ampliação do salão para os fundos, onde havia ainda um amplo terreno. Depois de pronta, mas aquela área, notamos ainda não ser o suficiente, o espaço requerido para comportar a multidão que ocorria em massa, tanto de manhã, à tarde e também à noite, aos domingos. Começamos a fazer 4 cultos naquele local, das 9 ao meio-dia, do meio-dia às 15 e das 15 às 18 e das 19 às 22 horas. O mais impressionante de tudo isso é que Deus continuava operando de maneira grandiosa. Oh, louvado seja Deus! Aqui vemos no ministério de um servo de Deus que continuamente dava lugar ao Senhor. Não importa a igreja que tu és, se os pés de Jesus tu estás, se o teu coração igual o meu, dai minhas mãos e meu irmão serás. Dai minhas mãos, dai minhas mãos, dai minhas mãos e meu irmão serás. Dai minhas mãos, dai minhas mãos.